a todos. Hoje estou aqui para falar sobre a importância da família no processo de intervenção terapêutica. Eu sou terapeuta da fala e acompanhamos muitos utentes, desde da neonatal até à idade adulta, e a importância da família realmente é um papel que está subvalorizado. Gostaria de dizer aqui que neste momento existem muito poucos estudos feitos sobre o papel ativo da família, sobretudo em idade adulta e muito menos em contextos clínicos, que é aquele contexto onde eu trabalho, sendo que os estudos que são feitos são muito baseados na intervenção precoce, em idades mais jovens e ao nível do processo do contexto natural, portanto ambientes domiciliários e não num contexto que é clínico. Gostava de vos dizer que a família como um papel ativo assumiu um papel ativo só nos anos 60, 70 nos Estados Unidos, muito ligado mais uma vez à intervenção precoce, e em Portugal só no final dos anos 80 é que surgem com os sistemas de intervenção precoce na infância, os PIP, que eram aqueles realmente planos que incluíam as preocupações da família num processo clínico. Sendo eu terapeuta da fala e acompanhando doentes que vão desde o neonatal até à idade adulta, realmente encontro muito poucos estudos e há muito pouca evidência científica sobre a importância que a família assume. Mas atendendo ao facto de termos os doentes tão heterogéneos e estarem eles sujeitos a doenças tão distintas, seria muito importante relembrar aqui que incluir isto na prática clínica é algo que muito pouco se faz, embora já se tenha falado e na formação académica todas as colegas, toda a gente consegue perceber que a família realmente assume um papel muito importante, começando desde já pela posição que eles têm no processo do doente. Eles têm uma posição privilegiada face ao doente e por oposição a nós, que só conhecemos o doente a partir do momento em que nos é referenciado. Portanto, a posição que eles ocupam é superior neste caso. Eles têm um conhecimento prévio do utente que nós não temos sobre aquilo que realmente eles gostam, do que não gostam, daquilo que são as suas crenças, os seus valores, as experiências passadas. Tudo isto são vantagens que a família assume perante um profissional, seja ele terapeuta da fala ou outro profissional qualquer de saúde ou até de outras áreas. Depois, o facto de nós termos que trabalhar com o doente de forma isolada não nos permite abranger depois todos os contextos em que o doente se insere. Sendo que, por exemplo, eu que trabalho num contexto clínico, para mim é muito mais vantajoso se eu puder incluir a família no meu processo de intervenção. Ao incluir a família, eu vou permitir que o doente consiga fazer aquilo que eu consigo fazer num contexto clínico, fora desse contexto, e passar a fazê-lo também, quem sabe, num contexto mais natural, como em casa, ou até noutros contextos, junto de outros profissionais de saúde, ou até num contexto de escola, por exemplo, num contexto de unidades de reabilitação, porque o doente passa por diferentes contextos que nos fogem muitas vezes, num contexto clínico, fogem da área de atuação. Nós não conseguimos perceber que isso está a acontecer. Muitas vezes a performance do doente num contexto clínico é uma e num contexto natural, como ao domicílio, será outra, e junto da escola, com um meio que é muito mais abrangente e com muito mais elementos, será outra. E a família é aquela que acompanha nos diferentes contextos. Portanto, conseguimos ter aqui vantagens excelentes, conseguirmos transmitir à família quais é que são os objetivos da intervenção. Perceber também que nem sempre, para que nós possamos fazer este percurso, temos que abandonar um bocadinho aquilo que é um modelo médico. O modelo médico é aquele que está implementado no nosso país, na terapia da fala, ainda nos dias de hoje, com muitas evoluções que têm sido feitas, mas ainda é aquele que vigora. Abandonar o modelo médico pressupõe que deixamos de ter uma posição superior face aos elementos da família. Portanto, nós temos que manter aqui uma abordagem que seja mais horizontal, em que todos assumimos o mesmo papel, a família, o doente e o terapeuta. Eu falo no doente porque muitas vezes os nossos doentes têm realmente, na maioria dos casos, muitas alterações ao nível da comunicação e fazer-se às vezes entender e expressar-se nem sempre é fácil, por isso mais uma vez atribuo aqui o papel fundamental da família nestes casos, mas incluir o doente, porque muitas vezes e em muitas patologias que nós tratamos, o doente
tem voz e pode explicar-se perfeitamente sem que a família tenha que assumir tudo isso por si. Mas juntar os 3 elementos no processo, desde o início, desde a referenciação até ao final, ao momento da alta ou até encaminhamento para outros profissionais, será aquilo que poderá alavancar as possibilidades de o doente ter um maior sucesso terapêutico. Portanto, colocar-nos todos ao mesmo nível, a família, o terapeuta e o doente, todos contribuímos de forma ativa no processo de intervenção, desde o início até ao final. E aí sim estamos a potenciar aquilo que será o sucesso do doente ao longo da intervenção. Por isso eu falava no abandono do modelo médico, em que o médico, neste caso o terapeuta, o profissional de saúde, é o detentor de todo o saber e é aquele que dá as instruções para tudo aquilo, para corrigir aquilo que está errado. Neste processo, nos processos centrados na família, que é aquilo que estamos a falar, não, nós estamos todos ao mesmo nível, contribuímos com, tanto na fase da avaliação até à fase final, com experiências positivas, com estratégias que todos comunicamos entre nós e trabalhamos todos com o doente ao mesmo nível. Portanto, eu acho que nestes casos em que o terapeuta consegue incluir a família num processo, de forma ativa, no processo de intervenção clínica, é um terapeuta que vai ter garantidamente mais sucesso terapêutico. Quero acreditar que cada vez mais os colegas trabalham com a família, isto já está, existem até alguns estudos feitos em Portugal sobre isso, embora sejam, lá está, muito redutores porque acabam só por focar a intervenção precoce, não os nossos doentes em idade adulta, que no caso da terapia da fala são muitos e em que a família também assume igual importância. E também têm sido feitos também já alguns estudos em contexto clínico, sendo que os contextos naturais são aqueles que são os mais vantajosos para a inclusão da família, como é óbvio, mas nem sempre é o desejável, porque muitas vezes, quando nos procuram, o contexto é clínico. Não há possibilidade de estar em todos os contextos naturais da criança ou do adulto na intervenção. Gostaria ainda de explicar que, quando eu falo do processo, isto é um processo que, após a referenciação, o utente é feita uma primeira conversa, que será a base da confiança com a família também. Eu pessoalmente peço sempre para a família acompanhar os utentes, sobretudo nas primeiras sessões, aquelas em que nós estabelecemos a recolha de dados da anamnese, e neste sentido eu gostava de partilhar convosco uma experiência que é a minha experiência clínica. Eu quando nós iniciamos a profissão, nós trazemos os protocolos, obviamente que estão estudados, e eu acompanho estagiárias no processo de formação. Nós normalmente temos os protocolos já estabelecidos de avaliação e temos também uma entrevista orientada para colocar a família e o doente. Entretanto, com a experiência profissional, eu fui percebendo que nesta primeira fase, para que realmente se sedimente ali uma base de confiança em que se estabelece junto do doente e da família, eu gosto de deixar alguma liberdade em que eles possam realmente expressar as suas experiências, as suas preocupações, as suas frustrações, aquilo que realmente para eles é importante. E nesta primeira fase, permitir isso aos familiares e aos utentes é estabelecer uma base de confiança. Por isso, normalmente eu deixo, obviamente em algumas linhas orientadoras, mas deixo-os falar livremente, porque aquilo que eles nos vão transmitir numa primeira abordagem é efetivamente crucial para todo o processo de intervenção. E se nós tivermos, para além daquilo que o doente nos transmite, ou não, no caso de estar impossibilitado de o fazer, se nós tivermos em consideração realmente esses dados recolhidos numa primeira fase, para depois orientarmos uma melhor avaliação e para depois, futuramente, orientarmos a intervenção, nós vamos estar a incluir quais são as preocupações da família neste processo, vamos estar a incluir quais são as vantagens. Muitas vezes, logo nestas primeiras conversas, a família deixa transparecer algumas estratégias que poderão ser úteis para nós também no processo de intervenção. Portanto, deixá-los falar livremente e estabelecer com eles uma relação de confiança nesta primeira abordagem é essencial. Depois, ao nível da avaliação propriamente dita, num estudo que foi feito em Portugal recentemente por uma colega do Politécnico do Porto, foi muito curioso que as terapeutas da fala entrevistadas
revelaram, 0% revelou que permitia à família o acesso, a escolha a elementos de avaliação e a protocolos de avaliação. Eu gostava é muito curioso porque realmente é um número muito redondo, como lá está preso muito ao modelo médico. Eu consigo compreender as colegas que o fizeram, não é? Nós sabemos aquilo que temos que ir procurar, portanto a escolha dos protocolos de avaliação realmente é feita maioritariamente por nós, mas quando nós assumimos que não permitimos à família essa escolha, não estamos a assumir aqui uma prática centrada na família, estamos a assumir aqui um modelo médico. E nem sempre isso poderá ser o mais vantajoso. Primeiro porque lá está, estamos numa fase inicial em que nos estamos todos a conhecer e penso que permitir à família dar algumas sugestões nesse sentido poderão ser muito vantajosas nesse estabelecimento da relação. E depois porque algum motivo a família tem para ter algumas escolhas sobre isso. A família de hoje é uma família diferente de há 15 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar. As pessoas que nos procuram muitas vezes têm tudo já muito bem orientado na sua cabeça, portanto elas têm já diagnósticos, já têm pesquisa feita, conhecem muitas vezes metodologias, estratégias, provas de avaliação e portanto quando nós temos um doente assim e a nossa intervenção continua a ser, eu espero que continue a ser muito subjetiva, portanto nós temos que avaliar cada caso de forma muito isolada, porque não existem protocolos para todas as doenças, o mesmo doente com a mesma patologia chega-nos, nós temos que perceber, lá está, numa primeira abordagem, qual será o melhor caminho e ir alterando isto ao longo de toda a intervenção, porque não conseguimos conhecer a pessoa numa única sessão, mas a família é realmente diferente e é uma família muito mais presente. E termos uma família destas connosco no início é importante que nós reconheçamos que isto vai ser um processo horizontal, em que todos podemos incluir. Portanto, se nós temos uma família que já tem algumas luzes sobre aquilo que quer, aquilo que procura, eu acho que não há mal nenhum em nós tentarmos incluir isso na nossa prática clínica. Pelo contrário, eu acho que nós podemos ser aliados e o objetivo comum da família e dos profissionais é sempre otimizar e maximizar a intervenção e solucionar, se for possível, as áreas fracas que o doente apresenta. Portanto, se nós todos juntos conseguirmos fazer isso, eu penso que é muito melhor. Gostaria também de dizer que, a propósito disto de famílias diferentes, também ainda existem muitas famílias que nos procuram que têm muitas limitações. Quando eu digo a limitação da família, eu quero dizer que a própria família encara todo o processo baseado no modelo médico. Não é só os profissionais que podem assumir a implementação desse modelo. A própria família pode vir procurar respostas unicamente, sem partilhar as preocupações e sem partilhar as suas estratégias. Portanto, nesses casos, obviamente que o doente que nos procura e a família que nos procura são doentes que muitas vezes e familiares que muitas vezes não conversam tanto, que lá está naquela fase inicial da entrevista, precisam de muita orientação e de muitas questões para conseguirmos extrair as informações necessárias, mas eu penso que todo o processo poderá ser dinamizado e sempre que possível o próprio profissional tentar também mudar um bocadinho esta perspectiva da família, porque às vezes as famílias vêm nesta perspectiva do eu venho à procura de respostas, não venho dar informações, não venho partilhar informações, não venho partilhar estratégias, eu identifiquei aqui um problema e eu preciso de respostas para o meu filho, para o meu marido, para o meu pai e cabe também ao profissional, à medida que vai intervindo, permitir que a família assuma um papel diferente. E eu acho que quando nós profissionais permitimos isso aos familiares, eles aos poucos começam também a aqui uma mudança de paradigma e começam a perceber que podem ser incluídos neste processo de uma forma natural. Portanto, apesar de haver realmente muitas famílias que têm essa limitação e que têm essa ideia pré-concebida de que vêm à procura de respostas e de soluções sem que tenham que partilhar ou sem que tenham que agir também em conformidade durante o processo, eu penso que isso também, mais uma vez, o profissional poderá dar uma ajuda muito grande a esse nível. Passando então da avaliação, vamos na leitura dos dados, após a recolha dos dados da história clínica e da avaliação, vamos formular o diagnóstico e alinhavar os objetivos do plano de intervenção. Aqui também, mais uma vez, incluir a família. Portanto, muitas vezes já me aconteceu em várias situações eu ter utentes e familiares que me expressam preocupações
que eu diria, enquanto profissional de saúde, que não são prioritárias. E isto já me aconteceu algumas vezes, sobretudo com adultos. Portanto, vem um utente, imaginemos, com uma lesão, ou por TCE, ou por um AVC, e apresenta vários sinais que precisam de, várias áreas que precisam de ser intervencionadas. Incluindo, por exemplo, a alimentação, uma disfagia, também alterações de linguagem, alterações de leitura escrita, alterações de motricidade, e aqui nestes casos em que os planos são muito extensos, a família muitas vezes também expressa as suas preocupações. Obviamente que eu tendo questões de sobrevida, como a questão da alimentação, para mim, enquanto profissional, é prioritário fazer o tratamento a esse nível. No entanto, a família foca muito, por exemplo, a questão da leitura escrita, por ser algo que o doente privilegiava muito antes do acidente. E isto já me aconteceu. E, obviamente, se calhar eu, enquanto profissional, a avaliar todo o quadro que eu tenho, isto poderá ser o menos importante, porque não é uma questão de sobrevivência, mas eu tenho que incluir alguns objetivos sobre esta temática, tendo em conta que para a família e para o utente isso será uma área privilegiada e importante. Portanto, mais uma vez, eu quero mostrar que mesmo na elaboração dos objetivos, a presença e as informações que nos são transmitidas muitas vezes pelos familiares são fundamentais. Apesar de nós, obviamente, termos um saber clínico, eles têm o conhecimento prévio do doente. E ter isto em conta, eu acho que nos torna muito melhores profissionais. Portanto, até no processo de elaboração do plano de intervenção, devemos incluir a família. E depois a intervenção propriamente dita. A intervenção é substancialmente melhor quando nós incluímos a família. Incluir a família não é só permitir que a família acompanhe as sessões ou assista. Não é num perfil de assistente em que ele simplesmente está ali a ouvir o que nós estamos a dizer, ou não é só dizer o que é que fizemos no final de uma sessão, no caso de não assistirem. Também sobre isto gostava só de deixar aqui uma referência. É óbvio que a família assistir às sessões é uma prática centrada na família e a família não assistir não é. Mas nós podemos transformar isto, porque nem sempre é vantajoso os utentes terem a família presente. Embora a maioria, naquele estudo que já referi, a maioria dos familiares acompanha os utentes às sessões, mas está ali num 60-40, portanto não existe assim uma prevalência muito elevada. Ainda existem muitos familiares que não acompanham ou ficam na sala de espera enquanto o utente está com o terapeuta. Nem sempre é vantajoso, portanto isto faz parte do processo e eu numa fase inicial deixo isso sempre bem claro, que quero que a família assista às sessões, porque acho que é sempre muito vantajoso e porque preciso, lá está, da família para orientar a minha intervenção inicial, mas às vezes há realmente casos, com crianças e com adultos, em que nós sentimos que o doente, na presença do familiar, não consegue desenvolver tão bem as suas competências, nem alavancar tão bem as suas competências como na ausência. Às vezes a presença do familiar substitui um bocadinho nas respostas, dirigem o olhar para o familiar, portanto perdemos aqui um bocadinho a relação terapeuta-paciente. E nesses casos em que realmente percebemos que a família deverá ausentar-se ou pelo menos fazer um bocadinho alternado, nós podemos na mesma incluir a família no processo de intervenção. Tem que haver sempre uma conversa prévia, tem que haver uma conversa que é diária na presença das sessões, tanto daquilo que foi feito como dos objetivos daquilo que estamos a fazer. Na terapia da fala, nós às vezes fazemos coisas nas sessões, temos determinadas ações que para a própria família, para os doentes, são difíceis de perceber qual é que é o objetivo disto. E eu acho que se nós explicarmos, toda a gente vai perceber, vamos conseguir entender o que é que quer mesmo fazer com aquilo e depois poder reproduzir aquilo noutros contextos. Portanto, se assistindo ou não, é possível nós darmos estas informações à família num processo de intervenção. Não é só passar as estratégias, não é só dizer aquilo que fazemos, é capacitá-los para que eles possam também fazer aquilo nos diferentes contextos. E eu acho que aqui é que está a grande diferença. Todos falamos, há uma elevada prevalência de terapeutas que, por exemplo, entregam relatórios clínicos do processo que irá decorrer a nível de intervenção aos familiares. Existe um elevado número de terapeutas
que têm na sua prática o conversar com a família sobre aquilo que fizeram, mas mais do que dizer, informar aquilo que foi feito, é preciso capacitar a família, é preciso perguntar que material têm para fazer com coisas do dia-a-dia, mas dar-lhes exemplos práticos. Olha, vocês podem fazer isso com coisas que têm em casa, nomeadamente isto, aquilo, e ter este sentido prático e dar nomes às coisas é muito importante para orientar a intervenção da família. Muitas vezes nós temos coisas, elementos da intervenção num consultório que em casa não temos, mas existem outras alternativas para fazer a mesma coisa com elementos que nós temos em casa. Portanto, vamos dizer à família quais e explicar-lhes como é que deve ser feito. E muitas vezes peço à família para eles mesmos fazerem o exercício, ou seja, para conseguirem pôr-se no papel do doente e perceber o que é que tem que acontecer e depois explicar o que é que não está a acontecer no caso daquele doente, que será esse o objetivo a trabalhar. Portanto, mais do que passar as estratégias, informar, é capacitar a família de poder fazer aquilo num ambiente que será natural, que será o contexto de casa. E depois estar num constante processo de partilha daquilo que tem ocorrido. Eu posso partilhar, olha, hoje na sessão não correu tão bem, vamos tentar depois em casa, e a família depois até vem na próxima sessão dizer-me que efetivamente em casa encontraram uma estratégia diferente e que funcionou muito bem e partilham comigo a estratégia. Portanto, cá estou eu a aprender com a família aquilo que será uma vantagem para o doente. E esta partilha de estratégias, de intervenções, faz com que o doente seja realmente o beneficiário maior de todo o processo. Depois temos a fase final, que é a fase da reavaliação, e na reavaliação eu acho que é muito importante incluir se foram ou não cumpridas as expectativas da família também, não só as nossas. Perceber se existe realmente sucesso junto da família, a própria família dar-nos o feedback de isto foi muito importante ou não senti tanta importância porque em casa não consigo sentir. Isto acontece. Muitas vezes nós, em contexto clínico, conseguimos atingir objetivos que depois, num contexto mais natural, isto não acontece. E perceber até que ponto é que numa reavaliação é que a família está ou não satisfeita, porque de que adianta nós conseguirmos fazer num contexto controlado e depois não conseguirmos fazer para os contextos diferentes em que aquele utente se insere. Portanto, eu vou terminar dizendo que, embora realmente não existam tantos estudos, tanta evidência científica da importância da família, incluí-la num processo de intervenção, num processo de doença, seja em que especialidade seja, para mim é essencial. E acho que realmente temos que mudar aqui o paradigma e perceber que incluir a família vai potenciar todos os contextos do doente, vai potenciar a própria relação terapeuta, doente, família, e acho que isto são inúmeras vantagens. Para nós, enquanto profissionais, nós aprendemos imenso com a família. Para a família é importantíssimo porque estão a conseguir ajudar um elemento da família que precisa naquele momento. E para o doente, ver esta interação, eu acho que é muito benéfico e para ele também será muito vantajoso. Eu gostava só de fazer aqui mais uma referência, num estudo que já referi, que foi feito cá em Portugal, as terapeutas com menos anos de experiência revelaram ser aquelas que têm maior número de práticas centradas na família, face àquelas que são mais antigas e que têm mais experiência. Será que estamos perante uma nova geração de profissionais? Ou será que existe, porque isto foram feitos inquéritos para chegar a estas conclusões, ou será que realmente existe aqui uma sobrevalorização de práticas que na realidade não o são? Porque incluir a família não pode ser só ouvi-los na fase da entrevista e dar-lhes algumas orientações para eles poderem agir no dia-a-dia. Tem que ser muito mais do que isto. Portanto, deixo convosco, espero que isto seja útil não só para profissionais, como também para as famílias e para os utentes. Muito obrigada.